caros, vamos ver as soluções das equações diferenciais no domínio do tempo. Aquelas equações que a gente viu lá, as desacopladas, né? As derivadas segundas lá de tensão e corrente. Então vamos entender o que são essas notações aqui presentes nas equações 25 e 26. Essas seriam as equações no domínio do tempo. Então, de novo, pessoal, agora a nossa tensão, né, o nosso sinal, tensão ou corrente, ele é função do comprimento e função do tempo. Tá? Então, por isso o Z, né, e o T. O que vai ser isso? Então, num ponto qualquer da linha de transmissão, eu vou ter uma onda que a gente chama, esse V+, aqui, a gente chama de onda forward, tá? Então é a onda que vai para frente. É a onda que está indo na direção da carga. Ó, se eu tivesse isso daqui, ó. Se eu tivesse isso daqui, ó. Tá? Uma fonte de sinal, né? Aí aqui eu tenho uma linha de transmissão e aqui eu tenho uma carga. Tá? Vamos desenhar aqui uma carga resistiva. Então eu vou ter uma onda, né? A minha onda vai pegar aqui, ó, ela tá indo para frente. Tá? Então essa daqui é a forward wave. Se isso daqui a gente vai ver agora, né? Se isso daqui, ó, se essa impedância, porque aqui na verdade, ó, aqui eu tenho, vamos colocar aqui, ó, a minha fonte, ela tem uma impedância de saída, que eu vou chamar ela de RS. Impedância da fonte. E aqui eu vou chamar de RL, que seria a impedância da carga. E aqui eu vou ter a impedância da linha de transmissão, né? Se a impedância da carga e a impedância da fonte não são iguais, ou seja, se elas não estão casadas, parte dessa onda que está indo vai se refletir de volta. Ela vai voltar para cá, ó. É o que a gente chama de backward wave, que é esse símbolozinho de menos aqui, ó. Então, no domínio do tempo, a solução daquelas equações diferenciais, elas são justamente isso, o somatório, ó, da onda que está indo com a onda que está voltando. Tá, pessoal? Isso daí vai estar justamente encampando aí, né, o efeito do comprimento, o efeito daquilo que eu falei de ser eletricamente curto ou não, de eu precisar modelar como uma linha de transmissão ou não. Tá? Por quê? Se eu não tivesse essa reflexão, se fosse tudo perfeito, né, se meu circuito fosse eletricamente curto, eu não preciso considerar essa reflexão. Então, eu não preciso considerar que é esse somatório da onda que vai com a onda que volta. Então, praticamente, né, a minha modelagem ela se dá apenas no domínio do tempo. Agora aqui não, meu circuito não é eletricamente curto, então eu preciso modelar como uma linha para garantir que as coisas aconteçam da forma como eu projetei. Tá? Então é isso daí. Aqui é menos. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui eu tenho um símbolo de menos e aqui eu tenho um símbolo de mais, porque é o seguinte, esse aqui é o argumento da função, né? O argumento aqui da função que está modelando a backward wave e aqui é o argumento da função que está modelando a forward wave. Então, a forward wave ela está vindo para frente, né? Então, com o aumento do tempo, ó, T está aumentando, o que está acontecendo com o comprimento? O comprimento também está aumentando. Porque aqui eu posso adotar como 0 e aqui eu posso adotar como L, né, que eu vou chamar de L. Vou até usar essa letra aqui, que é a letra que a gente está usando aqui, ó, vou chamar de L. Tá? Que é o comprimento final, que é a carga. Então, quanto maior o tempo, maior o comprimento. Então, para manter o argumento constante, eu faço menos o Z, porque os dois estão aumentando, o T e o Z. Na backward wave é o contrário.
o tempo continua aumentando, mas o comprimento está voltando para trás. Então o comprimento está diminuindo. Então por isso que eu somo aqui. Tá? E aqui a gente já viu isso aqui lá atrás, continua válido. Né? A velocidade de propagação é 1 sobre a raiz quadrada do produto dos parâmetros por unidade de comprimento, né? Indutância e capacitância, que é a mesma coisa que a raiz quadrada da permeabilidade do meio vezes a permissividade do meio. E aí eu vou definir o coeficiente de reflexão. Então o coeficiente de reflexão é o que, pessoal? Bem trivial, né? É a backward wave, ou seja, o que foi refletido sobre o que foi emitido, que é a forward wave. Então no denominador aqui eu tenho a forward wave, no numerador eu tenho a backward wave. Então esse é o coeficiente de reflexão. Tá? O que é refletido sobre o que é transmitido. E isso daqui, se eu fizer uma série de algebrismo, tá? Não vem ao caso aqui, eu chego nisso daqui. Ó. Basicamente é o meu RL menos a impedância característica da fonte, menos a impedância característica da linha de transmissão, que é o ZC. Né? Aqui eu tenho um ZC, eu não escrevi aqui, mas eu tenho um ZC, que é a impedância característica da linha. Tá? Sobre o RL mais ZC. Então isso daqui é a mesma coisa do que a backward wave dividido pela forward wave. Então esse coeficiente de reflexão vai ser importante. Nós vamos precisar calculá-lo aí. E aí o da corrente é a mesma coisa, tá? Então vamos analisar aqui, pessoal. Esse aqui é o que eu estava mostrando. Ou seja, eu tenho uma onda que ela vai bater na carga, né, se tiverem descasados aí, e vai refletir. Então eu tenho uma onda forward, que é essa daqui, né? E tem uma onda backward. A proporção da onda que volta depende do quão casado estão aí as impedâncias. Então percebam que a onda que está voltando, ela é menor do que a onda que foi. Tá? E aí eu vou ter iterações. Vocês já viram isso em ondas lá. Iterações construtivas, destrutivas, né? Aqui no caso foi construtivo, porque a onda forward e a backward têm o mesmo sinal. Se caso a backward fosse para baixo aqui, isso vai depender do coeficiente de reflexão na carga, eu teria uma interação destrutiva, né? Eu diminuiria aqui o sinal. Vamos fazer um exemplo. Aí eu também tenho um coeficiente de reflexão na fonte, que é a mesma coisa. Ó. É a backward wave na fonte, ou seja, a fonte também pode... Essa onda que voltou, né, a backward wave aqui, ó, que voltou da carga, se estiver descasada, né, se o coeficiente de reflexão da fonte também for diferente de 1, o que vai acontecer? Uma outra onda vai se refletir aqui, ó. E assim vai ficar. Né? Então, por isso que eu também tenho o coeficiente de reflexão na fonte. É a mesma coisa do que o na carga, só que na carga era RL, né, que é a resistência da carga menos a impedância característica da linha, sobre a impedância da carga mais a impedância característica da linha. Aqui é a impedância da fonte. Tá? Vou fazer um exemplo para a gente entender aí o que está acontecendo. Então vamos imaginar que eu tenha esse circuitinho aí, tá? Então eu tenho uma fonte DC mesmo, tá? É justamente para não ter sobreposições de efeitos, se eu criasse aqui uma onda senoidal ou uma onda pulsada aí. Então eu só quero gerar um evento. Quando eu fechar essa chave aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu estou em 0, né? E aí eu vou para 30 volts. Tá? Eu vou para os meus 30 volts aqui. E aqui eu mantenho, né, o tempo inteiro, o resto da vida, porque é uma fonte DC. Então, mesmo se eu fizer isso, o que vai acontecer, né? Já que agora eu tenho uma linha de transmissão, olha lá, ó, de 400 metros. Então, esse cara aqui é o meu comprimento total, tá, pessoal?
Esse cara aqui eu estou chamando de L. É o meu comprimento total aí. 400 metros de linha de transmissão. A minha velocidade de propagação é de 200 metros por microsegundo. Tá? Então, a minha linha de transmissão tem 400. Significa dizer o quê? Que eu vou demorar 2 microsegundos para o sinal sair daqui e chegar na minha carga. Tá? Chegar na minha carga. E aí, o que eu vou ter? Eu preciso calcular o coeficiente de reflexão aqui, ó, né? E preciso calcular o coeficiente de reflexão aqui, ó. Então, na fonte e na carga. Então, percebam que eu não coloquei resistência aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a minha resistência de saída da fonte é zero. Então, ó, RS... Vou fazer assim, não. Vou fazer aqui, ó. RS é zero, tá? RS é zero, porque eu não desenhei impedância de saída aqui na fonte, então pressupõe que é zero. Se RS é zero, significa dizer o seguinte, que o meu coeficiente de reflexão na fonte, tá? É o que, pessoal? Ele é, vamos colocar assim, ele é zero menos a impedância característica da linha, que é 50, dividido por 0 mais 50. Isso vai dar o quê? Menos 50 dividido por 50, menos 1. Tá? Então, esse cara aqui é o meu coeficiente de reflexão na fonte. Tá? E na minha carga? Então, na minha carga, eu tenho que o meu RL, né, ele é 100 ohms. 100 ohms. Então, significa dizer que o coeficiente de reflexão na carga, né, vou chamar de load aqui, na carga, ele é igual a quem? 100 menos 50, que é a impedância característica da linha de transmissão, dividido por 100 mais 50. Então, isso daqui vai dar igual a quem? 50 sobre 150 é 1/3. Tá? Então, isso aqui vai dar 1/3. Beleza? Então, vamos fazer o que o exercício está pedindo aqui. Ó. A gente vai fazer uma análise até o tempo de 6 microsegundos. Então, de novo, ó, tem 400 metros de linha de transmissão, ou seja, da fonte até a carga. Da fonte até a carga tem 400 metros. A minha velocidade de propagação é de 200 metros por microsegundo. Então, ó, 0, 2 microsegundos eu cheguei na carga. 2 microsegundos eu vou voltar para a fonte, deu 4 microsegundos. Mais 2 microsegundos eu vou voltar na carga. Professor, por que vai voltar? Porque não está casado. Eu tenho aqui um coeficiente de reflexão na carga de 1/3 e eu tenho aqui um coeficiente de reflexão na fonte de menos 1. Isso significa que as coisas não estão casadas. Tá? As coisas não estão casadas. Para elas estarem casadas, os coeficientes de reflexão teriam que ser o quê? 0. Então, por exemplo, ó, se eu tivesse aqui uma impedância de saída na minha fonte, tá? E ela fosse 50 ohms também. Então, aqui seria 50 menos 50, 0. 0 dividido por 50 mais 50 é 0. Beleza, não tem mais reflexão na fonte. Se a minha impedância na carga fosse 50 ohms, a mesma coisa. Seria 50 menos 50 dá 0, daria 0, eu não teria reflexão. Tá? Mas não é o caso colocado aqui. No caso que está colocado aqui,
nem fonte, nem carga estão casadas. Lembrar que são 30 volts. Tá? Então, lembrem disso aí. 30 volts, né? 1/3 coeficiente de reflexão na carga, menos 1 coeficiente de reflexão na fonte. 2 microsegundos é o tempo que demora de ir da carga para a fonte e da fonte para a carga. Então, o que vai acontecer? Isso aqui é na carga, pessoal. Ó, na carga. Olha aqui, ó. Isso aqui significa... Opa. Tá na carga. Essa letrinha aqui, né? Essa letrinha que ele está fazendo assim, né? Isso daqui significa o quê? Significa que o meu Z, né? Que é o meu... aonde a gente está modelando, né? O sentido do cabo, ele corre no sentido de Z. É igual ao comprimento total. Tá? É igual ao comprimento total, que é na carga. Na carga. Então, o que vai acontecer? Liguei a chavinha. A carga não está vendo nada. Ó, a carga está vendo 0 aqui. Ó. Porque o sinal só vai chegar na carga 2 microsegundos depois. Então, 2 microsegundos depois, a carga vai ver alguma coisa. Agora, a carga vai ver 30 volts. Ó, aqui é 30 volts. Ó. Aqui é 30. Tá? Então a carga não está vendo 30 volts, a carga está vendo 40. Por que a carga está vendo 40? Porque existe um coeficiente de reflexão diferente de 0. Então significa dizer, ó, que os meus 30 volts chegou na carga, parte desses 30 volts serão refletidos. Como o coeficiente de reflexão é positivo, é 1/3 positivo, essa iteração entre a forward e a backward wave ela é construtiva. Então a carga vai enxergar 30 volts mais o coeficiente de reflexão vezes o 30 volts. Então 1/3 vezes 30 é 10. Então a carga vai enxergar esses 10 volts a mais aqui. Ó. A carga vai enxergar 40 volts. Tá? A carga vai enxergar 40 volts. Esses 40 volts, eles vão continuar até que haja uma outra interação. Então, na verdade, ó, chegou 30, né? Chegou 30 aqui, refletiu 10. Então, somou, ficou com 40 aqui. Só que esse 10 está voltando, não está voltando 40. O 10 é o backward wave, então está voltando 10 aqui, ó. Está voltando 10. Quanto tempo que demora para isso chegar na fonte? Mais 2 microsegundos na fonte. Então, 2 microsegundos na fonte eu tenho 4, que é aqui, ó, 4. Aí a fonte tem um coeficiente de reflexão de menos 1. Então, esse 10 chegou aqui, vai refletir como 10 vezes menos 1. Então, vai refletir como menos 10. Então, 2 microsegundos depois, andei até aqui, ó, eu cheguei na carga de novo. Só que a carga tem um coeficiente de reflexão de quanto? De 1/3. Esse 1/3 vai atuar agora nos menos 10. Então, 1/3 vezes menos 10, menos 3,33. Então, 30 volts menos 3,33 vai dar os 26,67 aqui, ó. Tá? Então, o exercício tinha pedido para a gente ver até os 6 microsegundos. Estaria feito aqui, ó. Posso voltar até aqui de novo, ó. Então, esses 3,33 negativo foi lá na fonte. Menos 3,33 vezes menos 1, que é o coeficiente de reflexão da fonte, virou 3,33 positivo.
voltou 3,33 positivo na carga, que tem coeficiente de reflexão de 1/3. 1/3 vezes 3,33, 1,1 positivo. 1,1 positivo mais 30, 31,11. E assim sucessivamente. Percebam que ele vai ficar oscilando aqui o resto da vida, cada vez tendendo a 30 volts. Tá, pessoal? Mesma coisa para corrente. Tá? Aqui foi feito para corrente, só que aqui, ó, o comprimento é 0. Se o comprimento é 0, está modelado aqui na carga. Está modelado aqui na fonte. Tá? Então, isso daqui é na fonte. Tá? Na fonte. E esse aqui é na carga. Tá? Então, percebam que não é... Caiu aí, mas já voltou. Então percebam que não é complicado. Tá? Agora, professor, não tem como eu equacionar isso? Tem. Então essa é a equação. Percebam de novo, ó, aqui é na carga, ó, na carga. Olha lá a minha letrinha aqui, ó. Então, na carga. Então, na carga, qual que é a minha tensão na carga? Tá? Eu tenho um termo aqui, ó, que multiplica as coisas, né? E aí depois eu tenho, ó, eu quero a primeira iteração na carga. Então, olha lá, ó. Na carga eu tenho TD. O que é TD? É o delay, né? É o delay do meu sinal de sair da fonte e chegar na carga. Então, uma vez isso. Depois na carga, ó, não vai ter 2TD, porque 2TD é na fonte. Né? Aqui, ó. 1TD eu cheguei na carga. 2TD eu cheguei na fonte. 3TD eu cheguei na carga. E assim sucessivamente. Lembrando que o TD nesse caso aqui, né? Só para a gente usar lá, o TD nesse caso aqui é de 2 microsegundos. Esse é o nosso TD para esse exercício aqui. Então aí depois eu posso pegar aqui é o 1TD, né? Aqui é o 3TD, aqui é o 5TD, aqui é o 7TD e assim sucessivamente. Na carga eu vou ter os termos ímpares. Na fonte eu teria os termos pares. Tá? Pessoal, vocês podem brincar aí em casa, tentem instalar o OrCAD, né, para a gente na aula que vem fazer algumas simulações aí no Spice, tá? A gente vai usar a linha de transmissão no loss, tá? Ou seja, sem perdas. Essa linha de transmissão aqui é sem perdas. Basicamente a gente vai imputar nela dois parâmetros, tá? Que é o TD e a impedância característica. E aí a gente vai brincar com resistência da fonte, casando e descasando, né? E resistência na carga, casando e descasando, que são esses vários cenários aqui de simulação, e vai ver o que vai acontecer. Tá? Então, basicamente, a gente vai ver comportamentos desse tipo, que a gente chama de ringing, ou comportamentos desse tipo aqui, ó, onde eu vou subindo com uma escadinha até chegar no valor correto. Isso vai depender dos coeficientes de reflexão na carga e na fonte. Tá? Depois a gente vai ver até uma tabela resumo aí. O que seria cada um deles. E aí eu vou parar por hoje por aqui, porque já a aula vai mais um pouquinho só. Não teria como a gente trabalhar melhor aqui, fazer essas simulações direito, tá ok?
Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade para perguntar.